Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estou chamando a Janaína para entrar. Doutora J. Barbosa. Me deem só uns instantes que eu estou esperando a Janaína entrar. E aí, cadê? Aqui. Bom, enquanto a Janaína não entra, eu vou responder as perguntas de vocês. Aguardem só um instantinho. Ao vivo. Janaína entrou? Aê! Eu não estou te ouvindo, Janaína. Não. Alô. Agora sim, agora sim. Aê. Boa noite, querida. Boa noite. Eu estava aqui esperando você entrar e estou tentando entrar aqui no computador para ver as perguntas, mas não estou conseguindo. Ai, olha só, deixa eu ver se eu consigo aqui pelo meu. E aí, pelo céu? Bom, é que na verdade, para mim, vai aparecer aqui embaixo, né? Já está aparecendo, ó. Quando a galera mandar pergunta, vai aparecer aqui embaixo pra gente, né? Mas as anteriores que já perguntaram e que eu acabei perdendo, eu não estou conseguindo ver. Então, por isso que eu queria acompanhar aqui no computador. Olha, Clésia, faz sua pergunta de novo, por favor, querida, que a gente perdeu aqui, ó. Para mim também só aparece na hora que eu entrei. Maravilha. Maravilha, doutora. E aí, hoje cuidou de várias pessoas? Como? Hoje você já cuidou de várias pessoas? Não, hoje eu não cuidei de ninguém. Hoje é dia de cuidar de mim. Fui para o meu Pilates, caminhei. Ai, que delícia! Isso aí, casa de ferreiro, espeto de ferro. Tem esse negócio de É, palavra. Ai, a que gente tem que se cuidar, né? com certeza. Principalmente nesse momento, né, de grande guerra. Olha aí a pergunta da Clésia. A esquizofrenia paranoide pode ser tratada com canabidiol? Isso. Na esquizofrenia, existe um único estudo, na realidade, na esquizofrenia, em que eles adicionaram o canabidiol ao antipsicótico. E os pacientes que usaram o antipsicótico mais canabidiol tiveram melhor resposta do que aqueles que usaram o antipsicótico sozinho. Então, a resposta é sim. O canabidiol ele pode melhorar a resposta do antipsicótico na esquizofrenia. E isso está falando a doutora Anoni, para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos a uma psiquiatra referência no nosso país em estudos sobre cannabis e prescrição desse fitofármaco em conjunto com os medicamentos habitualmente prescritos pelos psiquiatras, ainda que a Ana seja uma psiquiatra um pouco diferenciada, no sentido de que ela trata a fisiologia também dos pacientes dela. Então, sei que várias vezes você fica lá entre o, né? E aí?
Faz o quê? E aí, vamos fazer a sua propaganda, né? Não, mas aí... E Janaína, né, especialista em medicina ortomolecular, uma clínica geral, né? Então, a gente está justamente fazendo essa live para poder trabalhar um pouco em conjunto essa relação mente, cérebro e organismo, e fisiologia geral. Porque existe essa dicotomia, né, entre como se a mente e o cérebro fossem coisas separadas do corpo, e na verdade elas estão todas interligadas. O corpo afeta a mente e a mente afeta o corpo. Né? Então aqui a gente tem os dois extremos, né? Temos quem cuida da cabeça e quem cuida, Da né, do portaria. pescoço para baixo, e nós duas juntas vamos fazer aí um bem bolado para tentar falar um pouco de tudo. Claro que não vai dar para falar sobre tudo hoje, né? A ideia é trazer um pouco desses assuntos, justamente porque a gente vai fazer uma tarde de discussão de casos clínicos com esse enfoque, né? O enfoque da medicina integrativa e da psiquiatria, usando a medicina canabinoide também como um pano de fundo para abordar esses temas em conjunto. Isso mesmo. Fica aqui o convite para os colegas médicos. Sejam muito bem-vindos. Nosso objetivo vai ser, como sempre, a gente trazer o que a gente faz na nossa vida pré, o que a gente discute no nosso grupo, que nós temos, a Associação Médica Brasileira, né? Que foi fundada por Ana, junto com uma equipe legal. E aí eu estou lá, mas a gente quer compartilhar essas coisas incríveis que estão acontecendo com os nossos pacientes para que mais colegas possam também usar, né? E aí, Ana, ó, já apareceram mais perguntas aqui. Uma mãe de 4 autistas lá de Sergipe, ó, pergunta se o canabidiol ajuda na melhora deles como estereotipias. Olha, algumas melhoram sim das estereotipias. A gente sabe que estereotipia é um sintoma bem difícil de tratar, né? A maior parte dos remédios não atua. Mas no caso do canabidiol, o canabidiol com 0,3% de THC, né? Tem que ter um pouquinho de THC ali, porque todos os estudos que foram feitos em autismo até agora foram feitos com produtos que tinham 20:1 de CBD para THC, ou seja, a razão, né, de CBD e THC era 20:1. Então, esse piquinho de THC parece ser bem interessante. E aí, uma boa percentagem de pacientes teve melhora de estereotipia, né, coisa que a gente não costuma ver muito com outro tipo de medicação. Isso. E aí imagina como que pode ajudar uma mãe de 4 seres que necessita desse tipo de ajuste, né? Quando a gente oferece a cannabis para o corpo humano, ele começa a se autorregular melhor. Então, nós temos ganhos em vários aspectos e, com certeza, a senhora deve ser, pelo menos, avaliada para ver se poderia ajudar a sua família, né? Ó, a Maria Janaína, Mendes... entrando no tema da gente, né? Entrando no tema da nossa live, fala um pouquinho sobre o que é a medicina ortomolecular. Eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que é medicina integrativa, o que é medicina ortomolecular, qual a diferença entre as duas, se é que há diferença. Sim. Você pode explicar um pouquinho isso para os colegas e para todos os ouvintes? Claro. A medicina ortomolecular usa esse nome que foi cunhado por Linus Pauling em 1952, então não é tão novo assim. Linus Pauling foi o único humano que ganhou 2 prêmios Nobel sozinho, não compartilhado. Então ele é um cara bem respeitado dentro da química, quem estudou química sabe quem ele é, segundo grau, enfim. E ele estava estudando à época a ação da vitamina C para a saúde humana, do câncer também. E aí ele deu esse nome, que significa molécula certa. A molécula é a reunião dos átomos, né? Os átomos estão descritos na tabela periódica dos elementos. Aquela tabela que muitos têm medo, corre, lá vem ela. Aquilo ali, na verdade, é o abecedário do universo físico. E o médico ortomolecular se ocupa de dar a molécula certa para os seus pacientes. Então, a gente geralmente não dá moléculas de protocolo ou aleatórias para todo mundo. A gente investiga aquele ser humano, vê o que ele está precisando na especificidade. Estudo isso na faculdade de medicina, né? A gente passa lá alguns anos e só nos são apresentadas as moléculas modificadas da indústria farmacêutica.
né? Então, a ortomolecular, é por isso que você não escuta falar dela, por isso que as pessoas nem, dá até medo às vezes, porque é desconhecido, e a gente geralmente, né, tem um pouco de receio, mas é só sobre isso. Ela pode ser praticada por qualquer médico, e em qualquer área da medicina, porque toda a medicina compreende a fisiologia, desde o cirurgião, pediatra, ginecobstetra, psiquiatra, todos os médicos se ocupam em tratar uma fisiologia que está disfuncional e por isso dão um remédio, que tem sintomas. Já a medicina integrativa é um nome comumente utilizado para a área em que há a integração das medicinas junto com as outras áreas da saúde, vamos dizer assim. Então, é o entendimento de que um médico sozinho não faz verão e que a gente atua com os nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, educadores físicos, todos os profissionais de saúde, os farmacêuticos bioquímicos. Não existe mais o conceito da saúde isolada, porque isso não é verdade. Então, seriam essas as definições e as diferenças. E além disso, na medicina integrativa, a gente acaba juntando os saberes de vários tipos de tratamento, né? Em vez de se restringir ao uso de medicamentos, né, os ditos alopáticos, a gente vai usar também fitoterápicos, né? O canabidiol hoje em dia não é considerado oficialmente nem como um medicamento e nem como um fitoterápico, né? Se criou uma categoria separada de produtos derivados da cannabis. Mas, enfim, ele atua como se fosse um medicamento fitoterápico, né? Mas, então, a gente vai usar essas abordagens que integram os conhecimentos de várias áreas. Então, além da fitoterapia, né, que é o tratamento com plantas, outras abordagens da medicina natural, o uso de nutracêuticos, né, de minerais, de vitaminas, como a Janaína estava falando, até o uso de homeopatia, né, muitas vezes, outras técnicas que são técnicas biofísicas, digamos assim, né? Então existe, por exemplo, termoterapia, né? Quando se fala em sauna, que dizem que sauna é bom, por que sauna é bom? Sauna é bom porque aquece o corpo e existem certas proteínas do nosso corpo, que são as proteínas de choque térmico, que só são ativadas em altas temperaturas. Então, quando você faz sauna, você eleva essa temperatura e ativa toda uma reação em cadeia que melhora a imunidade. Né? Então, por isso que diz que sauna faz bem para a imunidade, mas não se explica por quê. Né? E isso é um tipo de termoterapia, é um tratamento feito por temperatura. Né? Isso. É esse tipo de conhecimento que a gente agrega, né? E aí, ter uma colega especialista em saúde mental com quem eu posso contar para a discussão desses casos, para aprender, nossa, é incrível a gente poder trocar isso. Porque não dá mais para conceber o cérebro longe do corpo, né? Não dá. Não dá. Não dá. E é E uma as pena curvas que de os saúde... médicos não saibam trabalhar em conjunto, né? É muito difícil conseguir médicos que aceitem trabalhar em conjunto, tratando de um paciente, né, tendo um bom relacionamento, discutindo casos, sugerindo coisas, recebendo sugestões. Né? Existe uma individualidade muito grande hoje em dia entre as diversas especialidades. Né? É raro que os colegas se conversem. Sim, mas eu acho que isso é querido por um sistema que quer que você acredite que aquele teu remédio cura tudo. Então, quando você vai dar um anti-inflamatório e conversa com um gastro que atende as pessoas que têm úlcera por conta do anti-inflamatório, talvez você pensasse melhor, né? Você está ouvindo um relato de um especialista dizendo, mas olha, pensa bem, porque esse inflamatório... E aí, no nosso caso, a gente pode até optar por vias diferentes. Isso, para mim, foi disruptivo. O dia que eu descobri que eu não precisava só dar comprimido para as pessoas, isso me incomodava muito, porque eu via que muitos idosos, crianças, não conseguiam tomar aquele raio. Eu tenho dificuldade imensa de tomar comprimidos, né? Então, quando eu percebi que não, que você podia oferecer extratos líquidos, gelatinosos, base cacau, cremes. Então, essa individualização da abordagem médica me encantou.
E aí a cannabis parece que ela casa muito com esse lugar, né? Que a gente, quando trata um paciente com a cannabis, a gente estuda ele profundamente para procurar aquela cannabis para ele. Tanto que eu vejo que você é muito parecida comigo. A gente não prescreve para uma marca, a gente prescreve a cannabis que a pessoa precisa. E isso pode ser qualquer marca do mundo. Isso é muito disruptivo, assim. Não existe, o bom é esse, né? O bom para quem? Sim. E mesmo dentro da psiquiatria, né? Por exemplo, se eu tenho uma paciente que tem uma depressão, uma artrite e é hipertensa, eu, em vez de escolher um produto só com CBD e THC, eu posso escolher um com CBD, THC e CBG, que é o canabidiol. Por quê? Porque o canabidiol ele também baixa a pressão, então vai ajudar a gente a baixar a dose de antihipertensivo. Ele também é anti-inflamatório, também vai ajudar na artrite. Ele também vai ajudar na ansiedade, porque ele atua em receptores de serotonina. Então, você vai escolhendo o produto justamente pelas características das moléculas que tem naquele produto que podem te ajudar naquele caso em particular, né? Ao contrário, se é um paciente hipotenso, eu não vou dar esse remédio, porque ele vai se sentir mal, vai ter tontura, vai baixar a pressão. E se eu não atentar para isso, né? Se eu não investigar todas as doenças que aquele paciente tem, todos os outros remédios que ele usa, eu não vou poder escolher bem essa medicação. Então, o psiquiatra ele não consegue se isentar de ver toda essa outra parte, se ele quer escolher a melhor opção para aquele paciente, né? Com certeza. Inclusive, eu aprendi durante a psiquiatria na faculdade, que todo médico é obrigado a fazer, e eu amei fazer, tirei nota 10, meu caderno era o que o povo tirava xerox para prestar prova de residência. Eu amo a saúde mental, Então, a gente tem nesse lugar, eu penso assim, o centro, o início e o fim de muitos dos processos que a gente vai cuidar. E quando a gente não cuida, quando a gente ceda, quando a gente desconecta, a gente perde a oportunidade de fazer de verdade aquilo que o paciente está precisando, que passa por essa investigação que nos ensinaram, né? O diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico secundário, você tem que excluir a causa orgânica. Você tem que fazer isso. E o que eu vejo é que não é feito. Então, a gente fica na mão de alguma coisa milagrosa e que nós duas percebemos na nossa vida que não funcionava bem assim, né? E hoje eu vejo, o paciente começa a tratar a cannabis, aí tem lá leucócitos baixos, as células brancas de defesa. 20 anos aquilo tá baixo. Aí ele começa a tratar com cannabis, faz o exame, o troço subiu. Ele fala, doutora, tem alguma coisa errada. E aí eu falo, não, tem alguma coisa muito certa. Porque a medicação escolhida para você está tratando outros aspectos que incluem esse. Hoje eu atendi uma senhora que as medicações, tanto de pressão quanto de diabetes, estão em franco desmame. Quando ela iniciou um uso de um óleo, inclusive de associação aí de São Paulo. Então, putz, que delícia, né, colega? Poder entregar isso para as pessoas, dizer isso existe de verdade, está aqui, acessa, toma. A minha mãe, né, ela toma o óleo de cannabis, mas por outras questões, e ela tem hipotireoidismo, ela tem tireoidite de Hashimoto. E aí, agora, já completou mais de um ano usando óleo, e quando ela foi fazer o exame da tireoide, o TSH estava lá embaixo. Então, a gente teve que reduzir a dose dela, que era de 175 microgramas de levotiroxina, e agora ela está usando 50. Porque olha que diferença. Nós temos receptores de cannabis na tireoide. E é isso que os nossos colegas precisam saber. É sobre isso. Você utilizar uma planta que vai otimizar a fisiologia humana e que vai proporcionar com que você retire os medicamentos sem deixar o paciente sofrer ou passar por um processo. É uma coisa muito legal. Os médicos precisam saber isso. Todos. Todos. Olha só, a Maria Mendes fez uma pergunta interessante aqui, perguntando assim, qual o melhor cannabis para quem sofre de artrite? CBG? Depende. Tem artrite reativa, tem artrite soropositiva, soronegativa,
tem artrite com artrose, tem pequena articulação, grande articulação. Depende, depende. Eu, particularmente, gosto muito do THC, quando a gente tem um quadro inflamatório e álgico. E você, Ana? Eu sempre faço misturas, eu nunca uso eles isoladamente, né? Então, no caso assim como artrite, acho que vai CBD, CBG e THC, né? Os três principais canabinoides. Qual foi a sua primeira pergunta, Maria? Tá passando muita gente aqui, ó. Ah, galera, obrigada. Ó, a Maria falou que sua imagem estava nublada. Amanhã é Eu meu não sei aniversário, de porquê. 44 anos. Obrigada pelas felicitações, galerinha. Ah, eu lembrei, uma pergunta sobre epilepsia. Veja só, na epilepsia, os estudos mostram que se você usa o canabidiol isolado, a dose pode chegar até 30 miligramas por quilo de peso. E se você usa um produto full spectrum, que tem 0,3% de THC, a dose vai chegar a 15 miligramas por quilo de peso. Então, a dose é sempre individualizada, né? Você e seu médico é que vão chegar naquela dose que vai ser a melhor para você. Não tem como a gente saber que dose vai ser boa para você. Nunca. Sem avaliar, nunca. E não é uma má vontade, é porque não existe adivinhação dentro da medicina de precisão. Aqui a gente indica porque precisa. E se você precisa da vitamina A, você toma. Se você não precisa, você não toma. Não tem esse negócio de A a Z. Esqueçam, gente. Os medicamentos, eles podem, mesmo que naturais, não ser benéficos. Tem que ter indicação para tudo. E uma coisa também importante, né, do uso do canabidiol, dos produtos derivados de cannabis, é que você nunca entra com uma dose específica. Você sempre vai começar com uma dose bem pequenininha e vai aumentar semanalmente até ter o resultado desejado. Então, não tem forma da gente saber de antemão que dose a pessoa vai precisar. Tem gente que precisa de dose muito pequena, com 5 miligramas fica bem. Tem gente que precisa de muito e precisa de 300 miligramas. Então, é uma variabilidade tão grande, né, que depende de tantos fatores que a gente não fala em dose, né? Não temos como falar. A gente pode dizer mais ou menos nessa margem, mas é uma margem tão grande que não vai trazer muita informação na realidade. Não, só depois da pesquisa, né? E a clínica, são as perguntas, depois tem os exames, e tudo isso eu costumo explicar que essas informações cruzadas, espremidas, sai um suco que chama receita médica. Então, não dá para fazer dissociado, né? Senão a gente volta para aquela história da receita de bolo. Ah, o nome da associação é a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. A nossa sigla é AB, ó, peraí. AMB-CAMM. Os médicos que quiserem se associar podem entrar no Instagram da Ambicam, que é ambicam.oficial, o endereço, e na bio tem o link de inscrição para fazer a pré-inscrição para entrar na associação. Então, a gente está fazendo as pré-inscrições atualmente. E já temos um grupo de WhatsApp que está com quase 180 pessoas participando da associação. Então, é interessante, né? Foi ótima essa pergunta, porque a gente precisa divulgar essa associação, porque os médicos estão muito perdidos, né? Primeiro que a grande maioria nunca ouviu falar em medicina canabinoide. Eles acham enfim, que a gente quer uma desculpa para liberar a cannabis recreativa no Brasil, né? Não acreditam que a cannabis possa ser terapêutica. Então, existe muita desinformação. Então, um dos objetivos da associação é a gente trazer informações de qualidade para os médicos. O segundo objetivo é defender os médicos, né? Porque o médico está numa situação muito vulnerável atualmente, né? Não existe toda uma polêmica em torno do uso da cannabis. Grande parte da sociedade médica é contra,
E tem os médicos que já têm experiência, né? O uso dos produtos derivados de cannabis tem aumentado ao longo do tempo. Então, em 2015, quando só tinha, sei lá, 1.000 pedidos de importação de derivados de cannabis, passou para 90 mil agora, né? Então, a gente tem agora 90 mil pessoas que importam produtos. Tem ainda as pessoas das associações, né, a Abrace, a PEP, e tem várias outras. E agora os produtos que estão na farmácia, né, que já tem 4 ou 5 produtos na farmácia. Então, a quantidade de pessoas que usam produtos derivados de cannabis é enorme, passa de 200 mil, provavelmente, né? Sim. E os médicos, eles são cada vez mais abordados, mas muitos têm medo de prescrever, né? Porque não entendem do assunto, né? Não conhecem, nunca aprenderam, nunca foi ensinado, e por conta dessa pressão negativa que há entre determinadas sociedades de perseguir, né, esses médicos. Perseguir o conhecimento, essa é a parte mais brutal de tudo isso, né? É quase um retrocesso à Idade Média, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse viver depois de ter estudado história, ter visto as atrocidades que foram feitas com relação ao conhecimento, e ainda se permite que isso seja feito, que se ataque as pessoas que carregam ideias. Então, isso é uma coisa muito bizarra, né? E a gente tem que fazer com que os médicos percam o medo. E eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver com você ter o conhecimento. Quando você carrega o conhecimento com você, você consegue vencer o medo. Porque você entende as coisas, você vê, não é uma coisa que vicia, não mata neurônio, salva neurônio. Não é porta de entrada de droga pesada, eu trato a pessoa que está em droga pesada com isso, né? Então, o preconceito racial, a questão histórica, até a reparação que os médicos, como pessoas na sociedade que têm boca para falar e são ouvidos, podem utilizar esse conhecimento para conversar com os seres humanos sobre coisas que vão ajudar todos. Então, acho que isso é o fundamental, é a gente tentar explicar ou trazer à luz esse conhecimento para que as pessoas possam cada vez mais compreender o porquê que é tão importante que todo mundo que precise possa acessar. E as pessoas podem procurar o tratamento para cannabis em vários lugares. As associações oferecem consultas, médicos do Brasil inteiro oferecem consultas. Vocês podem pesquisar nos sites que tem de cannabis especializados, muitos têm um banco de dados de médicos para oferecer. Provavelmente na Associação Médica Brasileira teremos lá um lugar onde os médicos também colocarão seus contatos. Então, existem diversos profissionais, alguns começando, outros que são os professores, alguns que dão aula para muita gente, alguns que só tratam as pessoas. Tem vários tipos de profissionais no mercado. Com certeza, a pessoa deve procurar, pois hoje a realidade do tratamento da cannabis já se tornou viável financeiramente para a maioria dos brasileiros, né? Aí tem que procurar como. E tem muitos sites desses, principalmente os sites que são das empresas que vendem os produtos de cannabis, que tem listas de médicos e muitos colocam até o valor da consulta, né? Então, para quem tem determinada margem aí que possa gastar numa consulta, pode procurar dessa maneira. Os produtos em si também não são baratos, né? Mas isso vai depender muito da dose que a pessoa usa. Então, se você usa um óleo de associação e consegue ter um bom resultado usando 5 gotas por mês, um produto que custa R$300 vai durar, sei lá, um ano inteiro, provavelmente, né? Então, acaba ficando um custo baixo. Agora, se você é uma pessoa que vai precisar de dose alta, aí seu tratamento vai ficar mais caro, né? E não tem como a gente saber disso de antemão. Agora, o que a gente pode dizer é que os produtos estão cada vez mais acessíveis. Então, o tratamento hoje não fica muito mais caro do que um tratamento com antidepressivos de ponta, antipsicóticos de ponta, que também não são baratos, né? Então, uma pessoa que usa um antidepressivo dos mais novos e um antipsicótico dos mais novos vai gastar aí R$800 por mês.
né? E pode-se fazer um tratamento com cannabis também, com esse preço, se você usa uma dose alta, né? Então, claro que não é barato, né? É um tratamento caro e por isso que a gente defende o projeto de lei 399 de 2015, que prevê o cultivo no Brasil para que os remédios possam ser feitos aqui e a gente espera que com isso os valores também barateiem, né? Com certeza. E ainda porque aumenta o PIB do Brasil, né, gente? Pô, Vai ter why not? emprego, né, para mais pessoas trabalhando nessa área, com certeza. Eu acho que só tem benefício trazer isso para cá. A Absolutamente. Ambicam, ela não fica em lugar nenhum, né? A Ambicam foi criada, ela, por enquanto, é uma entidade virtual. A gente vai ter um site da associação, mas ainda não existe ela como uma sede, como um espaço físico, né? Não existe. Por quê? Porque não temos verba. Né? Inclusive, fizemos uma vaquinha com os médicos para conseguir abrir a Ambicam, né? Pagar as taxas de cartório e tudo mais. Então, a gente tem uma associação que está começando, né? Não temos verba. Assim que a gente começar a cobrar as anuidades dos médicos, então a Ambicam é uma associação de médicos, tá? Não é uma associação de cannabis, nem de pacientes, nem de produção de produtos de cannabis. A Ambicam é uma associação de médicos que estão se reunindo para lutar pelo direito da cannabis medicinal. Isso. Então, quando a gente conseguir cobrar as anuidades, a gente vai começar a poder oferecer mais coisas, inclusive site, com literatura, com uma série de informações. Isso. E é uma associação médica igual a Associação Médica Brasileira de Oftalmologia ou Ginecobstetrícia, por exemplo. Quando existe uma grande área de conhecimento, que ela se torna muito grande, o normal é dentro da medicina você fragmentar para poder estudar aquilo do jeito que é bastante coisa, né? E aí você se torna um especialista naquilo. No Brasil, isso é feito através das sociedades de especialidade, uma prova de título que o médico presta. E aí ele vai lá e se cadastra no CRM e retira o seu RQE, que é o registro de especialista. Então, isso é um passo que um dia a endocrinologia brasileira vai chegar. E, obviamente, quantos mais médicos tiverem acesso ao conhecimento, mais rápido esse processo irá acontecer. Porque a gente só está pleiteando algo normal para qualquer área do conhecimento da medicina. Uma área só sua, para você reunir os que estudam aquilo. A gente acredita que no futuro, quando esse conhecimento estiver mais difundido, que as publicações científicas sejam muito maiores, né, mais bem feitas, com mais dados, que isso seja considerado simplesmente como uma opção a mais que a gente tem na nossa farmacopeia, né? Então, do mesmo jeito que surge um novo antidepressivo com um novo mecanismo de ação, né, vai estar lá a disponibilidade de fazer o uso medicinal da cannabis. Com o tempo, eu acho que a gente vai chegar a isso. Eu espero, né? Tô Como já confiante. acontece em outros países, né? E que a gente faz o quê? Fica esperando aqui, geralmente, 20 anos até acontecer com a gente também, né? Eu estava a fim de dar uma acelerada, eu vejo que você também, né? A locomotiva do processo todo, para que a gente não fique esperando 20 anos, 30 anos, né? Poxa, chega. Pois é, por isso que a gente tem que defender o 399, né? É isso mesmo, 399 é a nossa PL. E os brasileiros precisam saber que isso existe. Que existe político brasileiro lutando pelo direito do acesso a cannabis. E assim, desde 2015, gente, não é de agora a PL. E ele não consegue caminhar com isso dentro do pântano que é o sistema político brasileiro. Sempre dá um jeito de tirar aquela PL da conversa, da pauta, do não sei o que era para, né? Ai, meu Deus, gente, é assim, é muito sistema Mas é endocrinabinoide que isso, se gasta. são muitos interesses por trás, né? Como a Maria Mendes está falando. Teve um estudo que foi publicado no final do ano passado, mostrando que nos estados em que houve a liberação da cannabis, dos produtos derivados de cannabis nos Estados Unidos, ou seja, nos lugares onde existem esses produtos,
a quantidade, os milhões de dólares que foram deixados de ser ganhos pela indústria farmacêutica, né, por redução de venda de antidepressivos, de anticonvulsivantes, de analgésicos, de anti-inflamatórios, enfim, é um valor absurdo, né? Então, realmente, a indústria farmacêutica não tem muito interesse em que a cannabis se desenvolva. Esse é um dos interesses, né? Isso é um grande ponto. E o outro é aquele, a natureza não é patenteável. Então, eles inventam que a planta não presta e que ela tem que ser reinventada. Eu acho ótimo. O ser humano é muito louco, né? Como é que tu pega e fala assim, Deus, querido, manda uma carta. Errastes feio. Me mandas uma planta cheia de moléculas que não servem para nada. Que fazes, Senhor Deus? Assim que eu imagino os caras lá daquelas indústrias da sintética isolada, não tem? Porra, cara, tu jura por Deus que tu acha, que tu acredita nisso que tu está falando? É muito interessado, né? Então, o que eu vejo é que a gente precisa avançar a discussão, que a gente precisa provocar essa discussão para que as pessoas que pensem, porque isso é importante. Você pensa, você usa a sua faculdade mental de pensar, você usa a sua faculdade mental de razoar, que é usar a razão. Se você não está fazendo isso, se você está dentro de um sistema de crenças e dogmas, repetindo verdades que te foram ensinadas e você não sabe nem baseado em quê, baseado em você precisa despertar, porque a ciência, qualquer área da ciência, ela é feita de método, de observação. Ela é feita daquilo que a gente vê, daquilo que funciona. Então, antes de querer pegar o estudo duplo cego, randomizado, prospectivo, dá uma olhada para os milhares de anos que a natureza testou a molécula de cannabis e todas as moléculas que ali vieram evoluindo. Dá uma olhada nesse modelo e tenta encontrar o erro. Isso é uma provocação que eu estou fazendo e vou fazer agora, daqui para frente, né? A gente chama o coleguinha para pensar. Então, encontra o erro no modelo e apresenta para a gente. De repente, a gente repensa. Mas, até aqui, o que compreendemos é que existe realmente um lobby dentro da faculdade já de medicina, onde o médico ele nem sabe para quem que ele trabalha, ele não sabe que ele não tem aula sobre o medicamento natural, porque isso não é patenteável. Ele não sabe disso. Eu fui aprender isso depois, já pós-graduada, pereré. Que aí eu fui dando conta das coisas e fui entender por que na minha aula de gastro me ensinaram a passar o omeprazol, fazer o esquema, não sei o que, tratar H. pylori, mas ninguém me falou da espinheira santa, ou da glutamina, ou dos probióticos. E hoje eu dou aula disso para os especialistas. Então, assim, tem algo acontecendo. Tem pessoas despertando. E a gente precisa que mais despertem. Justamente para que todos possam ter acesso. Quantos mais puderem tratar, mais gente vai poder. É isso. Porque existem, né? Você agora lembrou do caso dos inibidores de bomba de próton, né? Os prazóis, os famosos prazóis, que são medicamentos excelentes, né? Se você está com uma úlcera, está com uma gastrite, ele vai funcionar, né, de forma maravilhosa, mas é para tomar 2 semanas e acabou. E, no entanto, você vê pessoas que estão usando aquilo ali há anos, né? Continuam tomando, porque quando para, sente uma piora, e ele volta a tomar, acha que não tem consequência. E, né, o que acontece com esse tipo de remédio? Ele bloqueia a secreção ácida do estômago. Com isso, você não tem uma redução do pH no estômago que vai permitir a digestão das proteínas. Logo, você não vai tirar da proteína o ferro e a vitamina B12. Então, você começa a ficar com anemia e com deficiência de B12, que são coisas que contribuem para a depressão. Então, você diz assim, o que tem a ver usar um prazol com depressão? Né? Pode ter tudo a ver. Tudo a ver. Então, é esse tipo de conhecimento que a gente quer discutir com os colegas na nossa tarde de supervisão. Né? Então, se você tem um paciente deprimido e que lá no meio dos remédios que ele usa, que muitas vezes eles chegam usando 10 remédios, né? Lá dentro daqueles 10 remédios tem um prazol, a gente vai deixar aquilo ali como se, isso não é da minha conta, eu sou psiquiatra, não sou gastro, não tenho nada a ver com isso. Né? Não é bem assim.
Então, eu vou conversar com o paciente, vou explicar tudo, vou dizer para ele, vamos tentar tirar, se piorar, vamos investigar por quê, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E aí você tem as opções dentro da medicina integrativa, né? Tem os probióticos, tem a espinheira santa, que tem uma ação semelhante aos prazóis, mas mais light, né? E também uma ação anti-inflamatória, né? Que vai ser, então, mais benéfica, né? do que o prazol. Isso. Né? O que mais, Janaína? Não vai inibir a bomba de prótons, não vai inibir as células parietais, não vai inibir a ativação do fator intrínseco intestinal, que sem ele você não tem a B12. Então, se você tem um paciente com neuropatia, se você tem um paciente diabético que tem formigamento de membro inferior e ele toma o omeprazol, isso é negligência. E agora? Pois é. Então, a gente vai pensar grande, né, Ana? A gente vai pensar no todo. E uma ajudando a outra. E os colegas são muito bem-vindos. Isso aqui é uma convocação. Venham estudar, venham aprender, venham discutir, venham também nos ensinar. Porque a gente aprende o tempo todo dia. Isso é sobre você estar aqui na vida, no planeta. Então, eu estou muito feliz de ter tido acesso a esse conhecimento. A Carolina Nossetti é uma pessoa importante nesse processo, que é uma colega nossa, que eu tenho muita, muita gratidão. E o seu trabalho, que me encorajou na época ali do início, porque eu já tomo porrada da ortomolecular desde 2009, né? Então, para mim, era só mais uma. Eu falei, bora lá. Já tô sabendo. Uma porrada mais, uma porrada menos. A minha praia já tem tubarão, ó, desde 2009, não é de agora. Entendeu? Que eu tenho que estar esperta aqui, não é? E aí, de repente, tu vê a professora pós-doutora da USP falando, não, é verdade. Você fala, é verdade. Aí eu, vai estudar, vai ver o negócio. Eu lembro que a gente se conheceu no CFM em Brasília, lembra? Eu tava com, sei lá, 5, 10 pacientes que eu tinha atendido e você, eu tô com 100. Aí eu, caraca, preciso falar com essa mulher, né? E é isso. Aí depois você foi e generosamente reuniu 100 e poucos autores para fazer um livro incrível. Quer dizer, isso tudo está escrito aí na nossa história, né? E o convite é que conheçam vocês também essa história. Ó, o Marcos chegou aí. E isso é muito massa, assim, poder estar viva e vendo isso acontecer agora e não deixar para amanhã nem para depois para resolver esses problemas que são pertinentes a todos nós. É da sociedade esse problema, não é só meu ou da medicina. É dos advogados, né? O Marcos acabou de entrar aí, então, é dos advogados também que estão aí nos ajudando nessa causa. Totalmente. Se não fossem eles, né? A gente não ia poder, o Mutante Genetics é um ex-paciente meu que vai ser meu paciente o resto da vida, um lutador de MMA, que hoje tem a sua empresa nos Estados Unidos, que vai ser uma opção ótima para a gente, já vou te apresentar isso também. E tudo orgânico, tudo cultivo que a sementinha é carregada no colo, assim. Então, são coisas de altíssimo nível que a gente pode ter acesso. E eu estou super feliz de poder convocar essa força de trabalho dentro da medicina do Brasil. Não se acovardem, estudem. Esse Guyton que tem aí na tua prateleira está empoeirado, não serve mais. Não tem lá dentro o capítulo mais necessário para você entender a fisiologia humana, que é o sistema endocannabinoide. Então, por favor, se atualizem, colegas. Ajudem os outros a estudar. Falem com os outros profissionais de saúde sobre isso. Isso é uma convocação. Agora você falou o ponto-chave, sistema endocannabinoide, né? Se não fosse o sistema endocannabinoide, que é um sistema que a gente tem de regulação homeostática do nosso organismo, né? Se não fosse ele que modulasse tudo, a gente não estaria aqui, né? É por conta da existência do sistema endocannabinoide, que só começou a ser descrito lá para 1990, que a gente sabe que a gente pode modular esse sistema para cima ou para baixo, a depender da doença que a pessoa tem. Marcos, a minha imagem está fora de foco para todo mundo, não sei porquê. E não sei como resolver. Vou passar um paninho no buraquinho da câmera para ver se...
que Eu resolve. acho que é da internet. Você tá no Wi-Fi ou no 4G? Deixa eu ver. Ah, tô no Wi-Fi, vou trocar. Pronto, ok, vamos ver se melhora. Vamos. E aí a gente foi vendo, melhorou bem. E aí a gente foi vendo que sozinhas também não faríamos verão e que precisávamos dos advogados para explicar para a gente por que que a lei, parece até o Planet Hemp, né? Eles vão ver que um dia a lei estava errada. É isso, é sobre isso. E a gente precisava dos advogados para dizer, tá, mas como assim está errado? É, porque contra fato não há argumento. Então, se é fato que a cannabis trata, não pode ficar tendo argumento contra, é verdade. Ah, o acesso à saúde é um direito universal. Então, se você está me falando que cannabis trata a saúde, todas as pessoas que precisam acessar isso. E quem impede isso, então, é o quê? É um criminoso. Aí você tem que fazer denúncia. E a gente não sabia nada disso, né, Ana? A gente não sabia. Mas agora a gente sabe. Pois é, não, e assim, a gente foi, eu lembro que a gente foi para Brasília, porque era um fórum, né? Era fórum para discutir A a maconha. maconha, a maconha. E aí, eu lembro que a gente saiu de lá, chamaram a gente de maconheiro. Isso. E eu saí dando risada, porque eu disse, meu Deus do céu, que nível, né? A gente veio aqui como profissionais de saúde, né? E aí o conselheiro de medicina falando lá na frente, né? Dessa forma desrespeitosa, dizendo que aqui tem, né? Uma, uma cambada de maconheiros que estão usando isso como subterfúgio para liberar a maconha no Brasil. Assim, é tão ridículo que eu dei risada, né? É. E aí é triste na realidade, né? Porque por mais que a gente falasse, e várias pessoas deram depoimentos e falaram de pacientes, de casos graves que tinham melhorado com a cannabis, tudo, a, a receptividade é muito pequena, né? É muito pequena. E depois eu fui sabendo, através de vários comentários de colegas, que muitos desses que são contra publicamente ou usam ou até prescrevem no consultório, né? Mas publicamente eles não dizem, né? Eles fazem isso na surdina. Então é muito triste, Covardes. né? É muito triste isso, né? Mas fazer Meu. o quê? Tem aqueles que dão a cara a tapa, né? E tem os que se escondem atrás do muro. O que, Ah, é que a gente pode fazer? ah, é, eu, assim, eu espero que eu não encontre muitos desses na minha vida, mas eu sei que eles existem aos montes. E sei também que aquele fórum, na verdade, ele era um teatro que foi encomendado pelos... Como é aquele que faz o pessoal rir lá no meio do picadeiro? Deixa pra lá. O Que estavam ali palhaço. tentando... tentando representar a classe médica, sem, no entanto, serem médicos. Ali nós tínhamos políticos falando que, ainda que tenham cursado medicina e carreguem um diploma de medicina, tipo aquele ali, eles não são médicos, porque médico trata a gente, né? Médico ouve coração, lê exame, pergunta se está tudo bem. Isso que eles fazem ali não é medicina. E eles também convocaram pessoas de igreja, você lembra disso? Que tinham até um convite para fazer tipo, um sarau religioso numa comunidade de drogados, uma coisa que foi juntando tudo. Eu falei, vai sair uma festa rave aqui. Eles vão distribuir Acho cogumelo. que nessa hora eu tinha saído, porque eu não lembro disso, não. Tinha, teve. Sabe qual é? Tá tudo filmado lá no CFM. Quem quiser assistir, Mas eles pode ir lá tiraram do ar. tirar. Eu lembro que um tempo depois eles tiraram tudo do ar. Olha, seria uma coisa É, legal da gente solicitar, né? Porque filmado foi, passou no foi, YouTube ao vivo. foi filmado, Foi. mas depois de um tempo não estava mais disponível, É. infelizmente. Isso é ruim, Mas é isso, porque essa é outra coisa chata, né? Que os que tomam essas decisões são burocratas, né? Não são médicos que sabem tratar na clínica, né? São pessoas que nunca atenderam um paciente ou acompanharam alguém em uso de produtos derivados de cannabis, né? Eu, ao contrário, estou trabalhando com isso desde 2015, então, enfim, já perdi a conta da quantidade de pacientes que eu atendi.
Mas as pessoas que tomam as decisões, as pessoas que têm força política, elas não só não sabem do assunto, como não têm experiência clínica. Então fica muito difícil. Né? Agora, essa lei aí do SUS, né, aqui em São Paulo, que liberou, né, aprovou a dispensação de canabidiol pelo SUS. E existe todo um comitê que vai estudar as regras. Tem pessoas lá que são totalmente contra e que estão nesse comitê. Eu não sei o que vai sair dali. E o que eles Vamos estão torcer fazendo pelo nesse melhor. comitê? É isso que Como? a gente tem que questionar. O que eles estão fazendo no comitê? O que uma pessoa que não entende da matéria está fazendo num comitê para falar da matéria? Isso é arbitrário, isso é bizarro. A gente precisa da ajuda do Ministério Público. Então, de novo, advogados, bora lá. Daquela última vez a gente conseguiu reuni-los e eles criaram um grupo da Frente dos Outros Advogados pelo Brasil, que reúne mais de 1000 advogados. Foi o grupo que eu comecei no WhatsApp. Então, quer de novo? A gente faz de novo, não tem problema nenhum. Mas isso não pode. Porque eu acho assim, ó, pelo menos mostrar o currículo. Pelo menos ser escolhido, passar por algum tipo de sabatina. Para você, o outro, poder julgar isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Aí, ó, quem vai pagar a conta, doutora Aline? Muito bem, a gente. Obviamente que a gente. E o paciente, que é o que menos deveria estar pagando conta, afinal o cara está precisando se tratar. Então, isso é muito sério, Ana, isso é muito sério, é mais do mesmo. Quando aprovou a lei, a sensação que eu tive foi exatamente aquela que eu tive quando eu fui lá para Brasília. Um teatro feito por aqueles que fazem o picadeiro para rir. E a gente embarca nessa achando que a gente é séria. Isso daí já deu, já estamos cansadas. A gente precisa que as pessoas tratem isso com respeito. Porque não adianta, eles estão fazendo isso para inglês ver. Aí sabe o que acontece? Um monte de gente postando que isso é bom, a população sendo enganada, que aquele nome assinou um projeto de lei que é muito bom, e só que isso não vai reverberar de verdade, isso não vai chegar aonde precisa. Então tudo começa na PL 399. É lá que tem que estar a questão. Não tem que ter outras antes da gente resolver a base. Da onde que vai sair essa cannabis? Como é que a gente vai pagar por isso? E quem vai prescrever? Sabe prescrever? Ou vai passar um tratamento de 15 mil reais por mês, que não faz o menor sentido, mas se você pegar esse lixo de medicamento que produzem aqui no nosso país, por exemplo, e fizer uma prescrição ruim, você consegue chegar em 15 mil fácil. 15 mil é salário anual de muita família brasileira. Que loucura é essa? Assim, claro que o ideal é uma coisa muitas vezes inatingível, né? Mas o ideal seria que a população inteira pudesse ter acesso a produtos de qualidade, com as cromatografias, com as análises de laboratório mostrando que não tem contaminação por metal pesado, por organos fosforados, fungos, bactérias, etc. Saber exatamente a quantidade dos canabinoides que tem em cada produto. Então, assim, porque hoje em dia, mesmo esses produtos que a gente importa dos Estados Unidos, a gente importa as melhores marcas para tratar dos nossos pacientes. Mas são produtos que têm uma variação lote a lote, porque é planta, né? Então, se a gente tivesse aqui esse controle de todo o processo, desde o momento em que foi plantada aquela semente, colhida, né? Feito o extrato, fazer ajustes de forma que não só o CBD esteja naquela quantidade que diz no rótulo, mas também o THC e também outros canabinoides, né? Ou seja, se fosse tudo padronizado, que é o que a Anvisa quer chamar de medicamento, né? Se fosse tudo padronizado, ficaria muito mais fácil, né? Para a gente saber que doses a gente vai usar em cada problema. Mas justamente pelo fato de ser uma planta, que vai ter uma variação sempre, lote a lote, porque a natureza é assim, né? Ela varia de acordo com a quantidade de sol, quantidade de água, de acordo com a genética, né? Então você vai ter uma variação aí que não é ruim, né? Porque é bom também que tenha essa variação, mas isso impede que seja considerado um medicamento. Então a gente fica numa situação em que a mentalidade tem que mudar, né? A fitoterapia tem que ser alçada a um novo patamar, né? Para que não se exija uma equivalência entre o que é uma fitoterapia e o que é um remédio alopático. Até porque não existe. Pois é, né?
Então, assim, é uma mudança muito profunda, né? Agora, já temos médicos brasileiros capacitados para ajudar nisso, e farmacêuticos, e psicólogos, e todo mundo? Temos. E por que esse povo não é chamado para ajudar nas comissões? Porque, na verdade, é só mais do mesmo. É para aquietar os corações, é para a mãe dizer o seguinte: consegui, meu filho vai ter acesso. Pô, quantas pessoas vieram me perguntar como é que faz, doutora? Eu falei, meu Deus do céu, eles deviam informar, gente, isso aqui é um projeto de lei, que agora vai demandar um tempo, que vai ter que assinar não sei o quê, Não é assim. As pessoas acham que é assim, que agora pode, que tem, quero o meu do SUS. Digo, mas Não como? tem. Não E não tem. sabemos quando vai ter, né? Não temos previsão ainda, Não né? tem. Esperamos que o quanto antes, mas Esperamos. a gente tem medo de que só liberem para epilepsia, por exemplo, como era o projeto do CFM, né? De liberar só o canabidiol purificado, ou seja, sem THC, sem CBG, sem mais nada, e só para 3 tipos de epilepsia, né? E se o que tiver no SUS for com essa regra, né? Como é que vai ser? Essa é a minha principal preocupação. É, Principal. E como é que a gente faz para isso não acontecer? Espalhando para todo mundo que isso está acontecendo. Que eles estão querendo enganar a população brasileira e botar o contribuinte, mais uma vez, para pagar uma conta caríssima, que não precisava ser assim. É, é, é. E as pessoas esperamos têm que chegar que nas prevaleça o câmeras. bom senso, né? Como essa lei ela foi aprovada pelo Caio França, né? Que defende as crianças com autismo, e como no autismo todos os estudos são com produtos que têm ali uma proporção de CBD para THC de 20 para 1, a gente espera que o que seja liberado para o SUS também seja extrato integral, que não seja somente extrato purificado, né? Vamos ficar na torcida para isso. Eu, sinceramente, vejo que precisamos ficar bem atentas mesmo e assim, oferecer caminho de denúncia se isso não acontecer, porque isso é muito grave, né? A gente vê aí um viés muito grande com a corrupção, né? Se você pensar que eles vão fechar o mercado para que empresas que produzem medicamentos muito ruins e muito caros dominem isso. E tu sabe que as coisas públicas no Brasil são complicadas, né? Eles fazem umas amarrações e daí fica 10 anos drenando dinheiro por aquele buraco daquelas fórmulas que depois eles vão contando na notícia e você fala, mas da onde que tem tanto dinheiro assim, né? E a gente tem que estar muito atentas mesmo. É mais uma das partes. Então, pessoal, vamos saber do que está acontecendo no nosso país, vamos conversar, vamos ver direito as notícias que nos são trazidas, porque muitas delas são enganosas, elas estão querendo fazer com que as pessoas fiquem calmas, e, na verdade, se você ficar calma, vai passar o rolo compressor em cima de você e da sua família. É sobre isso. É muito É isso, eu sério. acho que a gente conseguiu passar nossa mensagem, né? Você tem o link da nossa supervisão para colocar aí para o pessoal? Agora não tenho, mas eu vou botar no meu stories, compartilho com você, você põe no seu. Então aí, Tá, quem quiser pode entrar pelo nosso stories. Os nossos endereços aparecem aqui, né? Ó, é consultório Anoni, né? Tudo junto? consultório doutora Ana Uni, tudo junto. Isso. E o meu é o DRAJ Barbosa com Z, tudo junto também. Vocês acham a gente aqui e aí a gente coloca no Instagram tem, no meu Insta tem, no teu acho que tem também no feed ali, todas as informações, tanto da Associação Tem Médica, do é, nosso curso, tá tá? Divulguem para as na bio do pessoas. meu tem. Né? O meu a bio é o contato da assistente, que também é um contato para o médico fazer depois que fizer a pré-inscrição para mandar o documento, porque toda a documentação é checada, uma vez que a gente é obrigada a isso, tá, gente? É uma coisa da Para ética quem médica. entrar pela minha bio, o nome é Mentoria em Medicina Canabinoide Integrativa. Isso. E a gente vai misturar os conhecimentos, os saberes, os colegas trazem os casos, e aí a gente tem os nossos também, se for para apresentar, e vocês vão ter essa discussão disso que a gente está falando aqui, mas mais voltado para a parte médica e a questão de doses, quais medicamentos a gente escolheria, por que, que a gente escolheria, que eu acho que é esse o ponto, né, Ana? Não é
ficar dando receita de bolo para o colega e ensiná-lo a pensar Isso, para ele resolver os problemas. isso. E avaliar quais são as alternativas dentro da medicina integrativa para a gente conseguir reduzir as medicações que têm efeitos colaterais para aquele paciente, que muitas vezes eles acabam suportando determinados efeitos colaterais porque acham que não tem outra opção, né? E muitas vezes a gente consegue encontrar alternativas. Então é isso, Mesmo. gente. Obrigada por ter participado, né? Acho que a gente cumpriu o nosso objetivo. Espero que os médicos tenham se interessado e se inscrevam na nossa mentoria. Bem, E estamos aguardando vocês. Boa noite para todos. adorei. Boa noite, Ana. Boa Um noite, galera. beijo. Obrigada. Até logo. E agora? É sempre um problema sair, acho.